Oi, hoje estamos de volta, tratando sempre do nosso assunto, que é o livro Transição Planetária, do Divaldo Pereira Franco, psicografia de Manuel Filomeno de Miranda. E hoje nós vamos ver o capítulo 19. O título é Preparação para o Armagedon Espiritual. Muito legal esse título, né? Muito bem. Se você tiver curiosidade, pesquise Armagedon. Talvez você encontre no Evangelho de São João. Pesquise. É um assunto interessante que vale a pena nós sabermos alguma coisa a respeito. Dê uma olhadinha. Muito bem, esse capítulo, o nosso grande professor aqui, o Manuel Filomeno de Miranda, ele vai tratar, ele trata assim sempre de mais de um assunto, na verdade, né? Então ele começa falando que já iniciou a grande guerra dos espíritos superiores contra os espíritos inferiores, né? Para fazer com que os espíritos mais grosseiros sejam afastados das suas atividades maléficas e levados para mundos que devem recebê-los para que eles possam crescer também. Porque muitas vezes o espírito atrasado, ele dado ao comportamento criminoso na Terra, e entendam, meus irmãos, o comportamento criminoso mesmo que a gente se refere aqui, não é aquele coitado daquele ladrãozinho que rouba uma carteira, rouba um carro. Não é esse ladrãozinho não, viu? Porque esse é um pobre coitado que geralmente quando se lhe dá uma oportunidade, ele muda e se transforma numa pessoa, se não um exemplo de cidadão, pelo menos ele é um homem que vai trabalhar, ele vai ganhar o seu dinheirinho, ele vai produzir para a sociedade. Criminoso mesmo são aquelas pessoas que burlam o Estado, que burlam a sociedade, que enganam, que mentem, que dão prejuízo para milhões de pessoas. Esses são os criminosos que nós estamos falando, aqueles que dopam famílias inteiras, aqueles que são fornecedores de produtos que intoxicam, que fazem com que as pessoas se percam no vício, enfim, esses grandes produtores. Nunca nós estamos nos referindo àquele coitado que fica na esquina, não. Não é esse, não. É aquele grande, poderoso, que geralmente mora muito bem, tem um grande status social. Estas são as pessoas que os espíritos estão dizendo que serão levados para mundos primitivos, porque eles são os grandes prejudicadores do progresso. Isso precisa ficar claro. Muito bem. Então o Filomeno está falando aqui que eles voltaram, visitaram aqueles casais que vão receber novos filhos, né? Vão receber filhos que estão vindo de outros mundos, mundos evoluídos. Ele inclusive menciona que um espírito que vai nascer num bairro extremamente pobre, onde impera a pobreza e a violência, ele já vem preparado para estudar o direito, para ser um grande operário do direito, para mostrar que não é o ambiente que faz a pessoa, mas que a pessoa pode mudar o ambiente. E isso é muito bom, porque o Brasil precisa mesmo de grandes juízes, de pessoas que têm aquela visão profunda, como nós vimos aí nos jornais de vez em quando, algum exemplo fantástico de pessoa atuando na magistratura, que Deus os abençoe e os proteja. Muito bem. Ele também fala de outro que vai encarnar, vai atuar no ramo da medicina, para enobrecer essa atividade que nós estamos vendo hoje, em época de coronavírus, quantos são
de fato corajosos, alguns destes membros, né? Esses médicos aí que atuam na linha de frente, pessoas fantásticas, não é? Afinal de contas, imagine o médico no hospital está realmente na boca do combate. É ali que as coisas estão acontecendo, porque a pessoa que está doente vai buscar o hospital para ser atendido por um médico. Então, são realmente profissionais muito importantes, o médico, o enfermeiro, o condutor da ambulância, o atendente do hospital, o técnico, enfim, esse exército, verdadeiro exército de pessoas que trabalham pela nossa saúde. Que Deus os abençoe por esse trabalho magnífico. Muito bem. Mas daí o Manuel Filomeno passa dessa parte e vai entrar, vejam só, vai pisar no calo dos espíritas, especificamente dos espíritas. Porque ele anuncia que eles vão receber um grande obsessor, um espírito perturbado, desde lá da Idade Média, mas ele não fala desse obsessor nesse capítulo, ele vai falar futuramente. Agora ele está falando do centro espírita e da conduta dos espíritas. Então, para você, meu amigo, que é espírita, esse capítulo é para nós, para mim e para todos os espíritas. Que ele fala da necessidade de que nós temos de nos preservarmos dos vícios, de nos preservarmos da sensualidade. Quanto é importante nós sermos regrados, abraçarmos o trabalho, meus irmãos. O verdadeiro espírita, ele se autoproclama o cristão renovado. Ele costuma dizer que ele é o cristão que nasceu agora. Muito bem, cristão da última hora. Para nós fazermos do nosso comportamento um comportamento digno, nós temos sim que sermos severos no nosso comportamento. Não podemos de maneira nenhuma nos deixarmos envolver pelos comportamentos ditos tolerados pela sociedade. Por quê? Porque nós queremos ser os mensageiros do Consolador. Nós queremos levar a mensagem de Kardec, que é o Espiritismo redivivo, é o que nós falamos, batemos no peito e dizemos: o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Ora, se é, então, espírita, nós temos que ser verdadeiramente cristãos. Isto começa pelo sacrifício mesmo. Não se iluda. Nós temos que tirar das nossas vidas todos os vícios, todos. Não importa que você bebe lá na sua casa um uísque, não importa, você está fugindo do regramento, que é ser verdadeiramente espírita, que você está dando um mau exemplo. Nós não podemos de maneira nenhuma levarmos vantagem em negócio nenhum. Nunca. Nós somos absolutamente corretos. Este é o comportamento esperado. Porque quando nós vamos para o centro espírita, ou na nossa casa, ou no nosso comércio, ou na nossa escola, os espíritos estão à nossa volta, observando aquilo que nós fazemos. Eles estão comunicando uns com os outros e conosco. E quando nós fugimos destas regras, fatalmente entramos em processos obsessivos, fascinatórios. Quantos irmãos que se perdem
pelo amor ao poder, ou à riqueza, ou à sensualidade, ou por achar que não tem problema fazer uma coisinha aqui ou uma coisinha ali. Meus irmãos, os espíritos das trevas usam todas as dissensões, todos os comentários para manchar a imagem do espiritismo, e eu diria mais, do próprio cristianismo redivivo, que nós queremos ser os mensageiros. Então, portanto, meus irmãos, Filomeno de Miranda fala aqui que o centro espírita que deve ser o lugar abençoado, onde as pessoas vão buscar satisfação para necessidades prementes. Quantas pessoas, quantos de nós não fomos para a casa espírita porque estávamos em tal desespero que o suicídio era a nossa saída? Quantas pessoas nós atendemos? Eu não me recordo mais o número de pessoas necessitadas em desespero que precisavam de uma palavra amiga. Se nós não tivermos seriedade, severidade conosco mesmo, não é com o outro, não, é comigo mesmo. De onde eu vou tirar a autoridade para aconselhar? Os espíritos que me cercam zombarão de mim, me iludirão, me enganarão, me transformarão num médium pífio, num médium dominado, se eu não for realmente correto. Por isso, meus irmãos, esta é a mensagem de hoje do Manuel Filomeno. Nesse capítulo 19, foi o que eu entendi. Se você não concordar comigo, escreva nos comentários, faça perguntas, nós vamos discutir e eu vou aprender também, porque me considero com certeza um grande ignorante. Peço a sua colaboração. Assine o nosso canal e partilhe estes ensinamentos. Vamos juntos, meus irmãos. Vamos juntos. Que Deus esteja contigo, com a sua família e com todos nós hoje e sempre.